Muito boa tarde a todos. 4h57 no meu telefone aqui no Rio de Janeiro. Feliz de já ter gente aí à nossa espera. Juscelia, boa tarde. Guilherme, boa tarde. Caio, boa tarde. Estamos aqui em mais nossa quinta expedição solar. Fico feliz aí quando vocês ficam ansiosos aí da gente encontrar vocês novamente. Espero que o som esteja bom, né? A gente está em período de teste. Vocês viram que eu tive que voltar com essa coisa horrível aqui. Vamos ver se na próxima semana a gente já conseguiu reduzir um pouquinho do eco aí que o pessoal reclamou da última vez, né? Murilo, boa tarde. Josane, como você está? Bruno, de Poços de Calda, boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar com todos nessa quarta-feira de cinzas, né? Deve ter alguma coisa errada. Carioca trabalhando numa quarta-feira de cinzas. E a gente devia estar ouvindo a apuração da escola de samba, que esse ano não teve, né? Então, já que estamos aqui, já que esse ano o bloco não foi para a rua, vai ficar no bloco de solar. No bloco de solar, a gente indo para a rua. E continuando aí a nossa expedição solar, né? Lembrando qual é o objetivo da expedição solar, é a gente poder semanalmente estar passando por alguns pontos, tentando buscar, dando uma ênfase, tentando conciliar tanto a parte teórica, normativa, como situações que a gente efetivamente encontra no dia a dia, né? Os livros, quando trazem a sua literatura em fotovoltaica, literatura nacional é relativamente escassa. A que a gente tem, até de boa qualidade, a que nós possuímos, é muito focado na geração propriamente dita, né, na transformação, na conversão de energia solar em energia elétrica propriamente dita, mas fica escasso a literatura quando a gente vai tanto para a área de instalações elétricas, quanto também vai para a área de negócios, né? Empreendedorismo são assuntos que a gente vai tratar aí, ou pretende tratar ao longo aí de nossas expedições, né? Vamos imaginar o assunto da semana, ou aquilo que porventura, aquilo que vocês colocaram aí dentro das solicitações, as dúvidas de vocês dentro do nosso formulário. Daqui a pouco a gente bota o link aí do formulário e de coisas que acontecem aí durante a semana, causos que a gente tem aí junto com o cliente. A gente tratou, né, as duas últimas expedições solar, tratamos do lado CA, estamos tratando do lado CA em microgeração. Pegando alguns pontos do problema do disjuntor, né? Meu disjuntor de 30 amperes, de 40 amperes está desarmando. A gente ouve isso aí com alguma frequência, né? Então, tentamos dar um apanhado de por que isso poderia estar acontecendo, quais os cuidados que a gente teria em dimensionamento, né? Alguns limites que tem em função da potência disponibilizada pela concessionária no ponto de entrega, né? Efetivamente, naquela instalação que a gente tem, tá? E depois nós pegamos a parte de condutores, né? Porque eu não consigo falar de disjuntores sem falar de condutores, e condutores sem a gente falar de disjuntores. A gente precisa entender. E hoje, para fechar essa primeira parte aí de microgeração em CA, é óbvio, isso não zera totalmente o assunto. A gente tem N coisas aí que a gente pode vir a tratar futuramente, né? Mas vai depender aí do que vocês estiverem sugerindo para a próxima semana, né? E no domingo a gente define qual seria o próximo assunto. Então, não necessariamente vai ser aí a parte 4 de microgeração, por exemplo. Vai depender em função daquilo que a gente tiver de demanda, de solicitação de vocês. Então, hoje, qual foi a ideia? A ideia é simular ou algumas consequências que pode ter quando você está fazendo um projeto. Quando você está fazendo um projeto, e por projeto entendo o projeto, a venda, a instalação, a execução, e bem simples, né? Um sistema até bem pequeno, e a gente vai ver que num sistema pequeno pode dar uma série de problemas que vão envolver dinheiro no final das contas, vão envolver a sua rentabilidade daquele projeto. E rentabilidade, em última instância, tem a ver com a sustentabilidade da sua empresa,
né? Porque isso tanto para você quanto para o cliente. Se você monta um sistema para ele e sua empresa sai do mercado daqui a um mês, esse cliente, qualquer problema que haja, ele ficou desassistido. Então, a perenidade das empresas é tão importante para o fornecedor quanto é também para o cliente. E passa também, né, o sucesso dos negócios passam também por um domínio da disciplina de custo e para o serviço que você faz. Quando nós estamos falando em energia solar fotovoltaica, eu não contei para ninguém, mas nós estamos necessariamente falando em instalações elétricas. Eu vou usar o termo, talvez a palavra um pouco pesada, mas é inadmissível que uma empresa de energia solar fotovoltaica, uma integradora, não tenha profundo conhecimento de instalações elétricas. Não é admissível. Eu diria, inclusive, para vocês que é mais simples fazer uma usina de solo do que uma usina num telhado. Por quê? Primeiro eu vou espirrar. Desculpa, começa a vir aquela vontade e a gente acha que vai dar para acabar a live, mas não deu não. Por que eu estou dizendo isso, né? Um projeto de uma usina maior, de uma usina de solo, ou projeto de uma instalação toda nova, ela é muito simples. Simples em que sentido? Simples no sentido de que o projetista tem todas as informações e pode criar da melhor forma possível. Né? Ele tem as informações de terreno, tem as informações da concessionária, tem as informações do solo, da topografia, ou seja, ele escolhe. Né? Ele não tem as únicas travas do projetista são os limites dados pelo próprio projeto, pelo cliente, são coisas de simples resolução. Eu não quero isso aqui, boto ali, faz mais um ensaio, um teste, roda mais uma vez o circuito de aterramento, o estudo de aterramento, roda de novo o estudo de proteção, e aí você vai trabalhando com isso, buscando chegar a uma solução ótima. Quando você faz um projeto, uma execução em uma instalação existente, que não deixa de ser, sob muitos aspectos, uma reforma, um retrofit, você tem outros problemas, porque você tem aquilo que você não viu. Né? Você já tem os vícios que você está vendo e tem os vícios ocultos. Né? E quanto mais antiga a instalação, mais traumático isso pode ser. E é muito mais difícil gerenciar uma obra de reforma do que uma obra nova. Porque uma obra nova, se o projeto for bem feito, for bem detalhado, a única preocupação que você precisa ter é na execução, ou seja, na disciplina e execução. Quem vai executar e supervisionar a obra precisa dominar a arte de executar. Quando você está fazendo uma reforma, o projeto não consegue ver tudo. Então, ou o projetista está com alguma frequência junto de você na obra, ou facilmente... você entra em contato facilmente com o projetista, ele consegue resolver. E se você entra em contato facilmente com o projetista, ele facilmente consegue resolver, ou seja, ele tem tempo para dar uma dedicação a você, é bastante provável que o custo seja alto. Então, o que ocorre na maioria dos casos é quem está fazendo a obra, desenvolvendo a obra, ele já não tem mais que apenas dominar a arte da execução. Ele também precisa conhecer a arte do dimensionamento, a arte do projeto. Então, isso traz uma necessidade de uma competência técnica maior, traz mais responsabilidade, e normalmente essa obra é o serviço de um valor menor. Né? Uma usina de telhado de 6, 8, 10, que seja de 20 kW, tem um valor menor, valor reais no final, do que uma usina de 1 mega, por exemplo. Tá? Então, hoje a gente vai ver um exemplo bem simples, que deve ser, eu espero, o suficiente para ligar o alerta vermelho para vocês, se vocês forem os executores, os integradores, ou para vocês que não são os executores, os integradores, mas dão consultoria, estão aí, o cliente de vocês é o integrador, enxergar que existem uma outra necessidade de vocês, existe uma nova dor, ou não é nem uma dor existente, que você pode mostrar isso e aí sim fazer uma proposta de valor. Você vai me pagar
mais X reais para eu supervisionar essa obra, ou para eu fazer uma visita técnica, para que isso possa ser evitado. E a minha visita técnica vai custar bem menos do que se isso ou aquilo acontecer. Esse será como é que a gente fala mesmo? A moral da história ao final dessa expedição, se tudo correr bem, se eu conseguir ser claro da forma como eu imaginei que seria. Então, sem mais delongas, né? Vamos compartilhar a tela por aqui e botar aqui para... Show. Aí eu estou lá no finalzinho, né? Para piorar a minha situação. Então, vamos lá. Então, hoje, né? A expedição solar número 5, ligação de corrente alternada na parte de microgeração. Hoje seria a parte 3. Hoje seria não, hoje é a parte 3, né? Só lembrando, né, a gente tem aí uma instalação, abre aspas, padrão, numa instalação de microgerador no local de instalação existente, em baixa tensão, eu tenho um padrão de entrada de energia que tem necessariamente um disjuntor de baixa tensão, né, um disjuntor de proteção, uma entrada de energia. Aqui a gente já separou, né, já seria um padrão de entrada de energia moderno, que tem neutro, barra de neutro e barra de terra separado, ou seja, eu chego com o PEN da concessionária e sigo para o interior da minha edificação com o condutor PE, condutor de neutro. Dentro da edificação, eu tenho um quadro de distribuição geral, um QDG. Reparem que eu não usei o termo QGBT, que é comum, quadro geral de baixa tensão, porque na norma ela se refere como quadro de distribuição geral. Tá? Então, eu tenho um quadro de distribuição geral, que a priori teria um disjuntor geral, ou um interruptor DR, um DPS e um conjunto de disjuntores para atender as cargas. E o meu sistema fotovoltaico eu estaria, né, fazendo uma derivação desse barramento, logo eu teria um disjuntor aqui. Se você não lembra disso, quando acabar aqui você volta lá na expedição solar de número 3, onde a gente vai explicar o porquê da necessidade ou não desse cara e desse cara. Então, esse aqui é o nosso padrãozão. E agora, vamos pensar como é que esse negócio é fechado, né? Eu estou falando de projeto, eu estou falando de execução, mas primeiro eu estou falando de contratação. Por que isso? Muitas das discussões que eu tenho com vários colegas de profissão, principalmente engenheiros eletricistas, está ainda de uma visão, no meu ponto de vista, um pouco mais antiga, de que bastava ao engenheiro, ao profissional técnico, né, tanto o engenheiro, o arquiteto, quanto o técnico de nível médio, o domínio da técnica, que logo você é importante para a sociedade, é verdade, né? Eu preciso do engenheiro civil, do mecânico, do eletricista, preciso do arquiteto, logo eu sou importante para a sociedade e logo eu terei valor, logo eu terei trabalho. Isso não é verdade, né? O valor é óbvio que você tem, mas é preciso que a sociedade perceba o valor também e dentro, né, de toda a abrangência de nossa profissão, para qualquer um de nós, tem várias áreas onde nós podemos atuar e tem coisas que nós individualmente contribuímos com valor e outras que nós não contribuímos com valor. Por exemplo, se você me convidar para projetar uma rede de telecom, uma rede de dados na sua residência ou no seu comércio, não faça isso. Eu não vou te entregar valor, eu não tenho esse conhecimento técnico, apesar de ter a competência legal. Então, é preciso que exista um serviço, é preciso que exista um contrato, alguém tem que ter contratado um serviço, né? Se ninguém contratou, não há projeto para ser feito. Então, a primeira etapa vai acontecer no orçamento, né? Vai tocar seu telefone, vai chegar um lead na caixa de e-mail, onde você vai fazer o orçamento para aquela pessoa. Estando tudo tranquilo, você vai vender e você assinou o contrato com aquela pessoa. Estamos falando, é óbvio, né, num ambiente de integrador, de microgeração, você faz muitos orçamentos para menos fechamentos. Você não vai visitar, não vai ter planta de todos os orçamentos que você faz.
Não faz sentido, né? Você vai pegar as informações, vai receber a conta de energia daquele cliente, pelo endereço você vai usar, entra aí no Solergo, que com o endereço ele já puxa o mapinha, o dado solarimétrico do local, você já consegue fazer o dimensionamento por ali mesmo, né? Pega o telefone tem o seu fornecedor de material fotovoltaico, que já é teu parceiro, você tem a tabela de preço deles, ou entra na plataforma dele e você mandou o preço e fez o contrato. Assinou o contrato, espero eu, né, que você vá fazer a visita técnica, né? Faça a visita técnica antes, fez a visita técnica, então agora você pode efetivamente projetar. Por que agora efetivamente projetar? Pelo que eu tenho falado sempre, né? Você não sabe o que tem. Não é uma tábula rasa, uma folha em branco, que não é o meu caso quando eu faço um projeto do zero. Projeto do zero, um terreno para montar uma usina de solo. O que eu preciso? A única coisa que eu preciso do meu cliente é que ele me dê a localidade e me dê os limites do terreno, que ele me dá muitas vezes no Google, né? Com isso, eu consigo fazer todo o desenvolvimento para aprovação. E para desenvolver um projeto executivo, vai me faltar apenas os dados de solo, apenas isso, tá? O resto todo a gente consegue desenvolver por conta própria, tá? Bom, e aí você fez o projeto, depois que você fez o projeto, que você faz o suprimento. Ah, Vinícius, depois que você faz o projeto, faz o suprimento? Gente, você não sabe qual é o disjuntor. Se você não projeta, você não faz o setor de aquisição, porque é o máximo que você sabe qual é a potência pico, qual é o modelo de módulo inversor, mas todo o resto das coisas dependem, é óbvio, do suprimento. Fez o suprimento, adquiriu aí o que você precisa adquirir, você vai fazer a execução e tudo tranquilo, faz a conexão, vida que segue, estamos todos felizes e contentes. Agora, vamos para os nossos percalços, né? Você recebeu as contas de energia do cliente, chegou à conclusão que ele precisava de um sistema de 7,2 kW-pico, e aí você vai utilizar inversores que somados deem 6 kW-CA. O preço de venda do sistema é R$ 32.400. Vinícius, de onde você tirou esse preço de venda? Eu multipliquei por 4,5. Por quê? Porque eu precisava do número, tá, gente? Eu podia ter buscado algumas informações, mas optei para vocês não ficarem na cabeça, é R$ 4.500 por quilowatt-pico que o Vinícius vende. Não, é um número, 4.500 é um número que dá para a gente trabalhar para quesito teórico. E o preço de custo eu botei em interrogação. Por quê? E eu tenho muita vontade de fazer vários expedição falando só sobre orçamento e precificação. A melhor técnica de orçamento é levantar todos os custos e aplicar os teus custos aí depois dos impostos, né, o percentual de imposto, os custos de escritório e a margem de contribuição desejada pela empresa. Esse é o melhor, no meu ponto de vista, é o melhor dos mundos, né? Só que orçamento tem custo. As pessoas não pagam, pelo menos eu nunca consegui cobrar, não pagam para que a gente faça orçamento. E orçamento tem custo. Porque é hora consumida. E nem todos os orçamentos eu sou contratado. Para ser sincero, na maioria dos orçamentos, eu não sou contratado. Cada um de vocês, dentro da sua empresa, tem lá o seu número, né? Você acaba já tendo uma média de fechar um a cada 10, um a cada 20, um a cada 50. Cada empresa tem aí os seus índices, os seus indicadores diferentes, tem a ver com nicho de mercado, tem a ver como você faz marketing, tem a ver também com precificação, tem uma série de coisas aí envolvidas. Então, é muito comum que você consiga ter tabelas de preço ou alguma coisa por quilowatt ou coisa do gênero, ou algumas vezes as pessoas fazem uma coisa que eu não gosto, é usar parâmetros ou índices de outras pessoas. Quando você faz isso, quando você usa índices, que é o que foi o que eu usei, o 4,5, eu simplesmente não sei quanto custa. Eu sei o quanto eu vendi. E aí depois a gente tem que fazer uma coisa
de fazer o orçamento casar no preço de venda. É óbvio que quem faz o preço por índice ou os índices bem feitos, eles estão prevendo condições, não são ótimas, né? Condições comuns. Né? Você já viu que toda vez que eu vendo um kit, eu preciso ter um disjuntor e eu preciso ter 100 metros de cabo de corrente alternada de 2,5 mm. Exemplo, 2 mm quadrado e meio. Então você já botou mais ou menos isso, criou aquele teu índice, que dá certo em 80% das vezes. Mas e quando não der? Né? E aí nós vamos dar algumas preocupações sobre isso agora. Então, aí voltando, né? Boa parte das empresas fecham por um valor de quilowatt-pico, por um multiplicador. Pega a potência em quilowatt-pico e multiplica por um valor. Eu já vi isso até em mão de obra, inclusive em obras de maior porte. Tá? Bom, você deu o preço dessa forma, fechou, e aí você precisa, antes de qualquer coisa, depois que assinou o contrato, fazer a visita técnica. E o que você vai... Anote, tire print ou depois peça aí para cá, falar no grupo do Trilha, esses PDFs. Você vai verificar o padrão de entrada, fundamental, verificar onde você vai fazer a conexão, qual o quadro que vai fazer, onde você vai colocar o inversor, né? Você não pode colocar o inversor em qualquer lugar, né? Você vai definir o tipo de linha elétrica, né? Já que o inversor vai ficar ali, vai em tubulação, vai eletrocalha, vai aparente, como é que faz? Qual o encaminhamento que vai fazer, e depois disso você vai dimensionar cabo disjuntor. Reparem que você fez o orçamento na premissa que eu dei, você fez o orçamento sem olhar nada disso. Pode ser que você tenha conseguido uma foto do padrão de entrada. Isso é até mais factível. O quadro já é menos provável que você consiga essa fotografia. Eu posso fazer visita técnica? Pode. Mas se você entregar 30 orçamentos por dia, como é que você faz 30 visitas técnicas? Tem custo. Né? Tem custo. Se tiver num grande centro, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, locais onde não é nem grande centro, né? Se você tiver locais que tem engarrafamento, é uma desgraça. O Rio de Janeiro, cara, quando muito você faz uma visita pela manhã, outra pela tarde, né? Foi isso o tempo que a gente fazia 4 visitas num dia. Então, isso tudo aí é só para definir se você não tem surpresa. E aí você chegou, né? E esse cliente tinha um padrão que tinha uma entrada trifásica. Isso aí você já sabia pela conta de energia. Tensão de 220 127 volts, você também sabia pela conta de energia. O disjuntor geral, gente, você deveria saber, tá? É importante, antes de você precificar, que isso você saiba antes de dar o preço, tá? Uma foto do padrão de entrada o cliente podia te mandar. Mas, caso você, né, arrisque não precisar, né, um disjuntor geral 32 amperes com um condutor de 100 milímetros quadrados. Fui lá, imaginando que isso aqui seja Light Rio, peguei lá as informações da Light, um sistema trifásico de 32 amperes e suporta até 12 kVA de acordo com a Light. Se a gente fizer a continha também, Canel determina para gente 32 amperes vezes a tensão de fase neutra, 127, vezes 3, são 3 fases, 12.192 volt-amperes. Então, o que eu validei? Eu validei de que é factível eu ligar 7 kW, 6 kW nesse padrão de entrada. Eu fiz isso só para validar isso. Vinícius, e se não validasse? E se, por exemplo, meu cliente tivesse um monofásico de 32 amperes? Se ele tivesse um monofásico de 32 amperes, essa conta aqui daria 1/3, daria na faixa aí de 4.000 volt-ampere. O que significa que aquele sistema que você projetou não poderia ser instalado aí. Então você precisaria fazer um aumento de carga para o teu cliente. E além do aumento de carga, se esse cliente tem uma entrada monofásica, ele tem um quadro monofásico. Se você fez um aumento de carga, você vai precisar também trocar o quadro dele. Você pode até, não acho isso que seja uma boa prática comercial, mas vida que segue, você pode até ter deixado isso fora escopo. Mas lembre-se que para o cliente,
para o cliente, o custo do sistema fotovoltaico é tudo o que ele gastou. Então, quando ele for fazer a conta do payback, daquele lá que for, não é só o que ele paga para você, é o que ele pagou para você, é o que ele pagou para o eletricista que refez a entrada de energia, é o que ele pagou para o engenheiro ou para o técnico que projetou a entrada de energia, ou seja lá o que for. Então, eu acho importante que você sinalize isso para o cliente antes de fechar o contrato. Isso é uma opinião particular. Se você quiser só deixar fora escopo dentro da sua proposta, depois que assinou o contrato, chegou o módulo inversor e você vai dizer para o cliente que ele tem que te pagar um aditivo, tem que contratar uma pessoa, é uma opção comercial sua. De novo, não acho uma boa solução comercial, mas é sua, vida que segue. Mas uma coisa importante é, se você não deixou isso claramente fora escopo, tem risco, de repente, da forma como você escreveu a proposta, de você ter que entregar a chave na mão, tá? Então, é bom a gente ter atenção a esse ponto. E aí, vamos supor que você chegou na visita técnica e pegou um quadro parecido com esse que está aí. O que você quer ver no quadro? O que é importante? O cabeamento que está chegando no quadro é compatível? Primeiro porque você tem uma instalação que pode ter mais do que um quadro, né? Você tem o principal e tem vários quadros parciais. Você precisa garantir que o condutor que chega nesse quadro é o suficiente para conduzir a corrente de projeto. Esse é um ponto. Você também tem gambiarra, né? Tem local que você chega, o cliente tem um disjuntor geral de 40 amperes no padrão de entrada, no quadro, e sai um fio 10 milímetros. Quando você vai olhar no interior da residência dele, abre o quadro, chega um fio 6 milímetros ou 4 milímetros. Por quê? Não sei. Alguém fez alguma gambiarra no meio do caminho, o cabo não deu, emendaram, vai para um outro quadro que ninguém sabe onde é que está. Essas coisas todas acontecem. Tá? Então, a primeira coisa é ter a certeza que o cabeamento é compatível. O cabeamento é compatível E o barramento? O barramento, ele é compatível? Gente, quando eu estou falando de 30, 40, 50 amperes, ok, menos mal. Mas se eu estiver falando, por exemplo, de 125 ou 150 amperes, tem quadros que o barramento é para 100 amperes. Isso é um ponto importante. E outro ponto importante, esses quadros padrões aqui, são quadros já pré-fabricados, aqui que já vem com esse barramento espinha de peixe. Na grande maioria dos casos, esse barramento parcial aqui é de 40 amperes. Então, essas preocupações, que a priori são bobas, são detalhes, mas são detalhes para o engenheiro experiente, para o técnico experiente, para o eletricista experiente. Então, isso tudo pode te afetar. Depois do barramento é compatível, tem barramento de neutro e pé? Tem um barramento de neutro aqui e tem um barramento de proteção. Eu vou ter que colocar o disjuntor do inversor. Tem espaço para isso? Tem. Quando a gente estiver falando, né, numa expedição qualquer que a gente fale sobre proteção contra surto, a gente vai se preocupar com DPS. Hoje eu não vou me preocupar com DPS, né, especificamente hoje, mas uma coisa que você vai olhar também é se tem DPS ou não, e se não tem, se teria espaço aí para o DPS. Nesse quadro aqui, está tudo tranquilo, o barramento, né, esse disjuntor não é nem de 40, esse aqui é de 60, na verdade, que é uma foto de uma instalação qualquer, mas o disjuntor e o cabeamento são compatíveis, o barramento geral é compatível, nós vamos ligar, né, a gente está falando em 6, 7 kVA, não calculamos ainda, mas a gente já sabe que a corrente desse barramento aqui vai ser inferior a 40 amperes, então o barramento aqui parcial também fornece. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços desse lado, 4 espaços desse lado, ou seja, eu tenho 10 polos liberados, eu preciso de 3, né, um tripolar para o inversor, vida que segue, tranquilo, esse quadro aí me atende. Legal. Qual o inversor que a gente está usando? E aí, para não complicar a nossa vida, eu precisava de um inversor pequeno, que fosse trifásico, tive dificuldade, o mais simples foi usar aí o microinversor, e eu optei por usar um microinversor trifásico que eu vi foi o da Ecore, até o YC1000, não sei nem se ele ainda está fabricando. Né? Queria trifásico, então ok,
O seu CMU trifásico, ou seja, um kVA, né, 1000 watts a princípio cada um. Nós estamos falando em 6, nós vamos usar 6 inversores. Com a corrente de saída, 2,36 amperes, trifásico, por inversor. E aí, a gente está se preocupando de fazer aquele conta. O que eu quero saber? Eu quero saber qual é o meu disjuntor, eu quero saber qual é o meu cabo. E a gente vai lembrar que da necessidade de coordenação entre condutores e disjuntores de proteção. Quem não lembra ou não viu, vai lá, não vai agora, né? A gente está ao vivo, né? Mas vai lá no Expedição 4. No Expedição 4 a gente está falando sobre isso aqui. Então, a condição de coordenação é que B seja menor ou igual a IN, que seja menor ou igual a IZ. E vamos lá, quem é IB? IB é a corrente de projeto do circuito. Qual é a corrente de projeto? Nossa, a corrente de projeto é 6 vezes a corrente de um microinversor. Nesse caso específico, né, nós estamos utilizando os 6 microinversores ligados no mesmo segmento. É assim, pelo menos, que a Ecore chama. Eu não sei como a Oimares chama, eu chamo de tronco. O mesmo segmento, 6 inversores, logo 6 vezes 2,36. Esse circuito tem uma corrente de projeto de 14,16 amperes. Posto isso, se eu sei que a minha corrente de projeto tem que ser menor que a corrente nominal do meu disjuntor, qual o primeiro disjuntor que eu tenho acima de 14,16 amperes? O primeiro disjuntor é comercial. Estou falando de disjuntores DIN, tá? Disjuntores conforme IEC 60898 e não os disjuntores NEMA. Um disjuntor NEMA você ainda teria de 15 amperes. Estou desconsiderando, estou trabalhando com o disjuntor DIN, aquele branquinho, né? Então ele seria a corrente nominal dele, né? A que a gente acha aí comercialmente seria o disjuntor de 16 amperes. Sua primeira ação é, projetei o disjuntor de 16 amperes. Muita calma nessa hora, que a gente vai ver que a Ecore, né, determina que junto com a P-System, que por segmentos naquele tronco, eu posso usar no máximo 7 unidades, e se eu estiver usando 7 unidades, eu tenho que ter um disjuntor de 25 amperes. Vinícius, o 16 dava? Aqui dá. E por que a Ecore pede 25? Não sei. Mas ele não é o... Desculpa, a Ecore não é a P-System. Mas ele não é o fabricante? É, velho, vida que segue. Você não pode discutir com ele, a não ser que ele esteja errado tecnicamente, possa causar aí um curto ou um incêndio, coisa do gênero, que não é o caso. Então, legal. Então, qual o disjuntor mínimo que eu tenho que usar? 25 amperes. Por quê? Por determinação do fabricante. Então, você vai ter que se habituar a ler datasheet, a ler informação técnica. Quem projeta, quem manda comprar, quem recebe, quem executa, precisa saber ler informação técnica de cada equipamento relevante para ele na sua obra. Tem que saber. Ah, mas eu sou um perito. Também tem que saber como é que você vai fazer perícia, como é que você vai comparar algo com alguma outra coisa. Então, já chegamos à conclusão que aí o disjuntor é no mínimo de 25 amperes. Vinícius, o preço do disjuntor de 16 e de 25 é o mesmo. Tenho quase certeza que é. Isso não é um problema. Entre aspas, tem algumas outras consequências. Se você agora já sabe qual é a corrente de projeto, qual é a base, você vai ter que se perguntar qual é a linha elétrica a utilizar. Pensando em um eletroduto, condutor, né, de um eletroduto embutido, está aqui, ó. Voltando, né? A gente volta lá. Qualquer dúvida, volta na Expedição Solar 4. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Qual é o meio de instalação? Qual é o método de referência? O método é o B1. Tá? Vou pegar aqui a tabela, que é o condutor que a gente usa em residência, isolação em PVC, né? Método de instalação B1. Vou olhar essa tabela aqui. Eu tenho quantos condutores carregados? Tenho 3 condutores carregados, é essa coluna aqui. E agora, gente, reparem, 2,5, o fio 2,5 milímetros quadrados conduziria 21 amperes. E o fio 4 milímetros, 28 amperes. Qual é a minha corrente de projeto? A minha corrente de projeto é 14,16. A priori,
o condutor 2,5 seria o suficiente. Só que, para eu garantir a coordenação, a gente volta lá na condição da 5410. IB é menor ou igual a IN, que é menor ou igual a IZ. IB é a corrente de projeto do circuito, IZ é a capacidade de condução de corrente do condutor, na condição prevista. IN é a nominal do disjuntor. Então, esse cara é 14 alguma coisa, esse cara é 25. Show de bola. Esse cara aqui, a capacidade de condução de corrente do condutor tem que ser maior do que 25. Com isso, o condutor não pode ser mais o 2,5. Tem que ser o 4 milímetros. Reparem que uma pequena informação no datasheet do fabricante me fez mudar o condutor de 2,5 para 4 milímetros quadrados. Ah, mas eu não li. Você não leu. Amanhã aconteceu algum acidente. Quem é o responsável? Você. Você quem? Você técnico, você engenheiro eletricista, você engenheiro de energia que assinou a anotação de responsabilidade técnica em cima desse serviço. Uma mera informação no rodapé de um datasheet. Você precisa saber ler e interpretar o que diz um catálogo técnico. Okay? Mas você está lá e você descobre que entre o local onde estão os inversores, no caso o microinversor, né? Vamos imaginar num sótão, né? Tem um acesso ao sótão, do telhado até esse quadro tem uma tubulação que vem de lá certinho, uma bombinha de pressurização, coisa do gênero. Então tem uma tubulação, essa tubulação cabe mais um conjunto de circuito, e aí você pensa, serelepe, eu não vou quebrar nada, eu vou ganhar um dinheirinho e aproveitar essa tubulação, que já tem um circuito. Agora eu estou colocando mais um circuito naquela tubulação. Então o que a gente tem agora? Tem que usar lá os fatores de correção. Então pegando também a 5410, na tabela 42 a gente vai ver que o fator de agrupamento para dois circuitos em um eletroduto embutido, ou seja, um conduto fechado, é 0,8. Vinícius, o que isso significa? Gente, significa que essa tabela aqui, que é aquela que a gente viu, foi multiplicada toda por 0,8. Ou seja, cada condutor conduz agora menos corrente, conduz apenas 80% da corrente que ele tinha originalmente. O que aconteceu quando eu fiz isso? Agora o meu condutor, que era 4 milímetros, passou a ser 6 milímetros. Ah, o 6 milímetros é mais caro, é. É melhor eu passar um outro eletroduto e usar o cabo 4 milímetros? Ou vou aproveitar o eletroduto distante e vou passar um cabo 6 milímetros? Não sei, gente. Aí vai depender da condição de projeto, da condição de instalação. Aí eu só trabalho em estoque com cabo 4 milímetros 2,5. Eu compro 10 mil metros por mês de cabo 4 milímetros. Se eu for comprar 6 lá, 30 metros, vou ter que ir lá na loja, vou pagar um preço muito mais caro, né? Então, é melhor eu botar um outro duto e aí manter o cabo 4 milímetros, por exemplo. Essas são decisões que impactam aonde? Impactam o custo do projeto, o custo da execução, que você a priori não orçou. Você pegou um índice, você pegou o preço do quilowatt pico e multiplicou por um valor. É por isso que eu não gosto de tabela de preço. Preço de referência. Eu acho isso tudo uma desgraça. Por quê? Porque ou você usa com muita parcimônia e com muito bom senso, ou melhor não usar. Você não sabe de onde vem aquele dado. Se a gente for comparar eu com vocês, por exemplo, o tempo que se leva para fazer um projeto, ou seja, qual o HH, qual o HH, qual o esforço que eu faço
para fazer um estudo de curto-circuito e qual o esforço que vocês fazem para fazer um estudo de curto-circuito, vai ser diferente. Eu faço aquilo quase todo dia, você, de repente, nunca fez depois que saiu da graduação, vai ter que voltar, vai ficar com medo, vai ficar com dúvida, coisa do gênero. Tem que aprender, isso tudo vai variar em função de quem é que está fazendo. Experiência, onde mora, custo de vida, né? Um engenheiro no Rio e São Paulo, para fazer o mesmo serviço que um engenheiro no Nordeste, talvez precise ser melhor remunerado. Para quê? Para ele poder ter o mesmo nível de vida, a mesma qualidade de vida, porque é muito mais barato, vou dar um exemplo, né? Não é muito, mas é mais barato morar num apartamento à beira-praia em João Pessoa do que morar num apartamento à beira-praia em Copacabana. Pronto. Então, é muito mais legal, né? Se você conseguir vender um serviço ao preço do Rio e São Paulo e morar numa região mais barata, é uma maravilha. Então, eu não gosto de tabela de preço. Uso como referência, mas sempre aplicando aquela dose de bom senso. Mas até aí, você até ainda foge. Dá para você já deixar mais ou menos previsto quando faz o orçamento. Aí eu tenho uma verba de 5%, ou eu deixo sempre lá 500 pratas de verba de gerenciamento, seja lá o que for. Porque é uma coisa ali relativamente comum. Agora, você foi fazer a visita técnica e o quadro é esse que está aí. O cabeamento é compatível, já é uma novela. Você tem que achar onde é que está o geral. O geral está aqui. 40 amperes, esse fio aqui está com cara de ser um 10 milímetros. Mas você já vai ver que já tem umas fitinhas isolantes aqui. O barramento é compatível? Aqui até é. Esse barramento é um barramento de 80 amperes. Mas olha, né, as derivações que vêm daqui para lá, loucura, né? Já dá uma complicação. Tem barramento de neutro e PE? Bom, tem um barramento aqui, ligando nada a coisa nenhuma. Os neutros estão, né, todo mundo junto e misturado. Tem espaço para o disjuntor do inversor? Tem não. Com boa vontade, eu teria 2 espaços aqui e mesmo assim, fisicamente, eu não tenho espaço. Não vou nem olhar o DPS. Legal. Vendi isso aqui. Como é que eu resolvo agora? Né? A gente já deduziu lá do expedição solar anterior, no penúltimo, no antepenúltimo, a gente já deduziu que precisa ter um disjuntor ali, né? De qualquer jeito. Não cabe ali, como é que eu vou fazer? Agora ali eu vou ter que botar um novo quadro. Você contou o custo do quadro? Agora tem um novo quadro. Tem o serviço de alvenaria também, bonitão. Vai quebrar a parede, né? Vai tirar, tem que marcar, identificar, dar um trabalhinho. Depois você tem que fazer a recomposição da parede. E depois tem que resolver o revestimento, né? Ou você acha realmente que você vai deixar aquela coisa, a casa estava pintadinha, bonitinha, ou tem a cerâmica ali da madame, o azulejo, ou seja lá o que for, você acha que vai deixar de qualquer jeito? Não, você vai ter que refazer. De quem é o custo? Em meu ponto de vista, seu. Risco do negócio. Risco do negócio. E se não for seu, né? Ah, você deixou, é fora escopo, não estava no meu contrato, para a pondura e deixa aquela coisa horrível, né? Aquele cliente nunca mais vai te indicar para ninguém. Ah, Vinícius, tá bom, mas você também ficar colocando aquela melhor na nossa cabeça, né? Se deixar por você, vai dar tudo errado. Faz parte da minha função te mostrar que as coisas não são tão bonitas assim. Afinal, você já tem gente o suficiente no mercado de energia solar fotovoltaica dizendo para vocês que energia solar é tudo de bom, que é fácil de fazer, que você vai ganhar muito dinheiro. A minha função não é essa. Mas eu também vou trazer alguns números. Como será que estão as instalações elétricas no Brasil? Porque, em linhas gerais, esse é o problema, né? Se a qualidade das instalações elétricas são boas, você vai ter baixa probabilidade de ter surpresas. Então, a gente vai trazer aí, bem, 2 ou 3 itens só do raio-x das instalações elétricas brasileiras. Das instalações elétricas residenciais brasileiras. 2015, né? Essa última pesquisa. Essa é uma pesquisa que foi feita pela Bracopel junto com o Procobre. Esse ano, na Bracopel, nós vamos fazer, né, vamos revalidar aí essa pesquisa, não com foco em instalações residenciais, mas instalações comerciais, mas isso é o que temos. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas muito interessantes.
Na pesquisa, né, residencial, tá? Apenas 29% das residências pesquisadas tinham certeza que foi feito algum projeto elétrico. 45% tinham certeza que não foi feito projeto elétrico e 26% não sabe ou não lembra. Na verdade, não quis dizer, né, gente? Venhamos e convenhamos, né? Ok. E naqueles 29%, qual foi o profissional que fez o projeto? Né? Engenheiro eletricista, 34%. Na verdade, eu acho aqui que valeria a pena que essa tivesse sido engenheiro barra técnico, mas ok, 34%. Construtor, empreiteiro ou mestre de obra? Gente, vocês vão me desculpar. Mestre de obra não faz projeto elétrico. Empreiteira não faz projeto elétrico. E construtor não faz projeto elétrico. Eu não quero nem saber de vocês me enchendo o saco dizendo que o engenheiro civil pode ou não pode assinar. Gente, não sei se pode ou se não pode, todo dia é uma briga, mas não tem capacidade técnica. Os engenheiros civis podem reclamar aí, bufar feito o cacete aí do lado, da mesma forma como eu não tenho capacidade técnica para dimensionar um pilar. Eu chamo o pilar de coluna e uma amiga minha que é engenheiro civil fica brigando comigo que eu fico chamando pilar de coluna. Tá? Então, não tem jeito. O eletricista não faz projeto. Combinamos? Tá? E aqui o engenheiro civil, o arquiteto, né, 16%, o arquiteto bota pontinho na parede. Isso não é projeto elétrico, tá? Então, é isso que a gente tem para hoje. O pessoal já fez reforma na instalação elétrica? Legal. 46% das pessoas nunca reformaram a instalação elétrica. É engraçado que a casa a gente pinta todo ano. Né? Antes do Natal, você pinta a casa. É comum. Você vai receber sogro, sogra, família, vai receber aquele primo que tu não gosta, que você quer mostrar para ele que você está bem de vida, então você deixa a casa brilhando, pintar. Mas a instalação elétrica, que quando você pensou, você só tinha ventilador de teto, hoje você tem ventilador de teto, ar-condicionado, micro-ondas, geladeira, secadora de roupa, secadora de louça, fogão de indução, forno elétrico, monstro, né? E nunca reformou a casa. É isso aí mesmo. 40% reformaram, 14% não sabiam informar. E ó, nas reformas, 67% botou mais o quê? Tomadas. Eu tenho até medo quando o nego responde que trocou disjuntor, porque se você trocou disjuntor é para ter trocado fiação junto, tá? Então, isso aqui tudo foi motivo para reforma de instalação elétrica, né? Problemas que dá e o que levou, né, as pessoas a terem vontade ou necessidade de reformar a instalação elétrica. Queda de energia, disjuntor desligando, né? Curto-circuito em fios e tomadas e fogos em fios e tomadas, tá? Quanto teve participação do profissional no projeto? 66% foram eletricistas. Apenas 25% tinham projeto elétrico. E das que tinham projeto elétrico, apenas 39% foram elaborados por engenheiro eletricista. E 10% ainda teve o pedreiro ou pedricista como responsável pela instalação elétrica. Esses dados foram tirados de uma publicação Abracopel Procobre, está disponível lá no site da Abracopel, abracopel.org. Quando vocês aí receberem, né, quem quiser, né, a gente disponibiliza lá no grupo do Telegram. Depois a gente bota o link aí também para vocês irem para o grupo do Telegram. E aí vocês podem ter o link aí, ou então buscar direto lá no site da Abracopel e você consegue ter toda a publicação para te embasar. Então, por esse retrospecto, essa pesquisa que eu tenho aqui, e eu vou ser bastante sincero com vocês, me parece que esses números estão melhores do que a realidade que eu estou acostumado. As instalações elétricas são ruins. Então, gente, a chance de você pegar uma instalação elétrica ruim para colocar o teu sistema fotovoltaico, eu diria que é superior a 50%. E isso vai impactar, pode impactar na tua discussão com o cliente, na vida útil do teu equipamento, no teu custo de manutenção, de atendimento, visita técnica para o cliente, N coisas. Então, eu entendo que você precisa ter isso no seu radar, conhecer esses riscos. Bom, a mensagem de hoje era essa. A gente espera vocês na próxima quarta-feira, dia 24 de fevereiro, às 16h57, aqui no meu canal do YouTube,
tá? E não esqueçam aí de preencher o formulário, deixar sua sugestão para a próxima expedição solar. Não esqueçam, né? Lá o nosso, se você não pegou o link aí, perdeu, tá assistindo depois, só buscar lá no Telegram Trilha do Conhecimento, Vinícius Airão, que você vai encontrar lá o grupo onde a gente discute assuntos técnicos de energia solar fotovoltaica. E por hoje, referente à apresentação, é só. Deixa eu me achar aqui para conseguir parar a apresentação. Parei a apresentação? Parei, show de bola. Deixa agora eu me achar, né? Porque o ruim dessa hora é que haja pergunta, né? Bom, novamente boa tarde, né? Para quem que eu não falei ainda, né? O Guilherme, acho que eu não cumprimentei quando chegou. O grande Ademar, boa tarde. Zé Maurício, grande Manel. Amanda, obrigado de novo. Meu amigo Fernando Cavalcante. Darison. O Sandro é meu amigo, ele está acostumado, né? Eu e o Sandro estamos há anos, né, nessa brincadeira e fazer caber no valor de venda, né? Isso é muito antigo. Aliás, eu vou ser sincero com vocês, há uns anos atrás, deve ter mais de 10 anos isso, eu me lembro que eu estava visitando uma obra, uma concorrência pública que um cliente tinha vencido e eu estava dando preço para ele para alguma coisa. Isso tem muitos anos, tem mais de 10 anos. E eu nunca esqueço o engenheiro olhar para mim e falar assim: Vinícius, a gente só ganha obra quando a gente erra o orçamento, né? A licitação pública é sempre uma coisa complicada, e eu me lembro que aquele orçamento específico, aquela obra tinha que ficar 30% abaixo do segundo colocado, né? E ele ficava preocupado com isso. Manel, nesse caso específico, né, tem eletrodo terminal C, né? E a gente pode considerar que na maioria dos casos a AUC realmente tem um aterramento, tá? Elon, boa tarde. Anaibel, sinta-se à vontade de a gente lotar isso aqui, tá? Elon, a questão do DPS, deixa aí no formulário dúvidas sobre DPS, a gente faz aí uma expedição só sobre DPS, tá? Eu fui até convidado, estou esperando o meu amigo Pablo Guimarães marcar, mas o Pablo me chamou para a gente fazer uma live aí essa semana ou outra sobre sistema fotovoltaico sobre SPDA em sistema fotovoltaico, e logo a gente vai acabar falando sobre DPS também. Marcos, boa tarde. Grande Nicole, forte abraço, Nicole. O Nicole tem a mesma opinião do que eu, né? Que essa pesquisa ela tá melhor do que a realidade, né? Que a gente tem um percentual de instalações elétricas precárias bem maior do que 50%, isso só no residencial. Quando a gente for em outros segmentos, né, público, hospital, escolas, ele tem toda a razão. E aí eu acho que vale a pena, inclusive, a gente citar, reforçar algumas coisas. Primeiro, e eu trabalhei durante muitos anos, tá, de 2009 a 2015, apenas nisso, em instalações elétricas de empreendimentos novos, de construções novas, tá? E na empresa que eu era um engenheiro responsável, a gente fazia principalmente apartamentos, instalações elétricas de apartamento, no mínimo classe média, né? Média alta, eventualmente a gente ainda fechava um alta, mas alta já era menos provável que a gente conseguisse ser contratado, e a gente não trabalhava, a gente não tinha preço para baixa renda. Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Tá? O que acontece? No segmento de média alta, o projeto já era o mínimo necessário. O mínimo mesmo, isso porque eu trabalhava para um conjunto de construtoras aqui no Rio de Janeiro que basicamente usavam os 3 principais projetistas de instalações aqui do Rio de Janeiro, que já tinham todos eles mais de 20 anos no mercado, eram projetistas de qualidade, então você não tinha risco para esses projetistas, que eram, é óbvio, né? Eles atendiam as construtoras de maior porte no Rio de Janeiro, é óbvio que eles tinham uma estrutura maior, logo também tem um preço mais caro, isso acontece, não tem como você ter uma excelente estrutura de engenharia, um corpo de engenharia e ter o preço de um cara que não tem o mesmo nível de qualidade, isso não era possível. E mesmo assim, eles não conseguiam projetar mais do que o mínimo necessário. Por quê? Porque a construtora vinha retirando o custo. Tinha licitação, tira isso, bota aquilo. Eu já fiz empreendimentos residenciais que estava tudo projetado para um trifásico, era na região da Enel, né? A época era ampla ainda.
E nós trocamos todos os apartamentos em projeto, né, de trifásico para bifásico. Eu lembro dos números ainda. Nós estávamos falando, na época, nós estávamos falando em 420 apartamentos. A troca do bifásico do trifásico para o bifásico, em 420 apartamentos, deu uma economia para a construtora na faixa de R$80 mil. Que quando você pensa no contrato de instalações, só de instalações, não estou falando alvenaria, nada disso, que era 6 milhões, é muito pouca diferença. Mas esse era o nível de o que o pessoal tentava matar, de reduzir. Se deixasse a construtora dar opinião, cara, se desse para ter energia elétrica, o wireless ia ter. Isso no média alta. No baixa renda, velho, no Minha Casa Minha Vida, cara, dependendo da construtora, nego detona a boa técnica. Desculpa, a boa técnica já detonou há muito tempo. Mas nego detona a normalização técnica. Não é à toa que toda hora a gente vê alguma coisa no jornal, notícia do Minha Casa Minha Vida, prédio está caindo, curto-circuito, o que vocês imaginarem. Por quê? Porque uma coisa é você fazer engenharia econômica, ou seja, fazer um produto correto mais barato. Não precisa usar o mármore Carrara, né? Mas o prédio precisa continuar em pé. As pessoas precisam estar seguras, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque o fato de ser novo não te dá muita garantia, muita certeza de que a instalação elétrica está da forma correta, tá? Então, isso é uma coisa importante, tá? A Naibel está perguntando se a gente pode afirmar que a GD poderia ser um vetor de melhorarmos as instalações elétricas no Brasil. Sim, eu tenho falado sobre isso já tem alguns anos, em alguns eventos, principalmente quando a gente fala em evento da Bracopel, né, que a gente trata principalmente sobre segurança e eletricidade, e quando eu estou falando mais num viés de empreendedorismo, sim, porque, reparem, você chegou... O que você faz quando você vai instalar um fotovoltaico com instalação existente? Você faz uma auditoria nas instalações. É isso que você faz indiretamente, porque você precisa saber se o barramento onde você vai conectar suporta, se o cabo suporta, se o padrão de entrada suporta. Ou seja, só pelo retrato do padrão de entrada você já tem uma noção do resto da casa. E se você souber aplicar o discurso correto, não é um discurso falso, é um discurso verdade. Fulano de tal, seu João, Dona Maria, estão botando aqui um sistema fotovoltaico de 50, 60, 80 mil reais. Mas olha, vamos proteger o seu filho também. O senhor não tem um DR, o senhor sabia que, sabe aquele choque? Esse choque mata, aí puxa uma reportagem qualquer e diz, esse choque aqui, essa pessoa que morreu nesse local, poderia estar viva se tivesse esse equipamento aqui, que custa mais 80 reais. Vamos fazer isso aqui, vamos revisar a instalação elétrica do senhor. Ou seja, você está fazendo uma coisa correta, né? Porque está melhorando. Mais importante do que ele gerar sua própria energia é que ele tenha segurança na sua casa, né? Você também está garantido que o teu sistema não vai ter efeitos extras que podem te dar dor de cabeça, má qualidade de energia, curto-circuitos em outro local que desliga o seu sistema, né? Um incêndio que começa em qualquer lugar da casa, que não tem nada a ver com o seu sistema fotovoltaico, mas depois vai vir para cima de você. Então, é uma oportunidade que tem sido pouco explorada, principalmente no integrador residencial. Quando a gente está falando do comércio um pouquinho maior e da indústria um pouco maior, existe uma migração, né? Começou um pouquinho tarde, uma migração das empresas de instalação elétrica também para o âmbito solar. E aí essas empresas já têm um olhar de, cara, eu vou chegar naquela fábrica e o problema do cara é meu problema. Eu quero conseguir performar, eu quero mostrar para ele que eu faço outras coisas além disso. Então, é uma oportunidade, mas também demanda de um trabalho e não é tão simples vender. O Nicole chama atenção do problema do mercado ser muito preço, né? Esse é um detalhe. Eu nunca trabalhei
diretamente tratando com pessoa física, eu nunca gostei, né? A gente, quando fazia serviço para condomínio, é aquela desgraça, né? Para residencial, eu também imagino que seja bem complicado. Mas é uma coisa que precisa ficar no radar, que pode ser usado como vetor para a gente melhorar as instalações elétricas, pode e acho que deve. Se nós vamos efetivamente conseguir transformar isso num vetor na residencial, né? Aí eu não sei. No comercial, no industrial, o Nicole diz que a visão é diferente. No comercial, eu diria até, Nicole, mais no industrial, porque no industrial você ainda tem um outro apelo para o cara. Olha, se esse negócio pegar fogo, você vai levar 1 mês com a tua fábrica parada, vai deixar de gerar receita para a sua indústria, né? Então, são pontos que a gente precisa pensar. Mas o mais importante o sistema fotovoltaico on-grid, ele não se desassocia da instalação elétrica, ele não tem como se desassociar. Sobre muitos aspectos, e é aquilo que eu digo, é muito mais fácil fazer um projeto de uma usina de geração remota do que fazer um projeto de uma usina, uma instalação junta carga, seja residencial, seja comercial, seja industrial. É muito mais simples. Uma usina de 1 mega remota e uma usina de 1 mega num telhado, num galpão, gente, é totalmente diferente. É 1000 vezes mais fácil fazer uma usina de 1 mega no solo, de consumo remoto. Eu não tenho dúvida, é o padrão da entrada de energia da concessionária, eu não tenho dúvida, eu escolho qual transformador, à vontade. No telhado do cara, qual a tensão da máquina dele, onde é que está o SPDA, se não tem, se ele tem 2 ou 3 chaves de média tensão, se não tem, se a rede aérea é subterrânea, ou seja, eu tenho um monte de limitadores e um monte de outros requisitos que só está dentro de uma indústria, por exemplo. O projeto de combate a incêndio é da indústria, o risco de incêndio é da indústria, não é do meu sistema fotovoltaico. O risco de incêndio de uma usina remota de solo é um risco baixo. A forma como eu trato aquilo é uma coisa. Volta para a indústria, botei um sistema fotovoltaico. Lá, né, tem outro nível de tensão, eu tenho outros riscos elétricos, eu preciso alterar o prontuário de instalações. Quando eu altero ele, eu preciso alterar o meu RTI, o meu relatório técnico de instalações. Isso modifica também os meus riscos elétricos, logo eu também modifico os meus procedimentos de trabalho. Então tem uma série de coisas envolvidas aí com fotovoltaico, que o desafio é o legal, mas o desafio também é um problema, e muito maior esse problema quando a concorrência não entende, né? Se todo mundo entendesse isso, todo mundo precificasse dessa forma, ok, o problema é que você entende isso e tem riscos, né? Como o Nicole falou, de que você não assume, ou seja, você declina da proposta, né? E tem os desavisados ou os caras que têm má fé que vão de qualquer jeito, né? O Giancarlo levantou a bola das concessionárias exigirem a certificação da instalação elétrica. Então, Giancarlo, eu só fui estudar efetivamente mais sobre normalização, sobre coisas do gênero, lá em 2002, 2003, né? Isso já tem alguns anos, disso aí. Por quê? Porque nessa época havia-se a discussão de que seria necessário a certificação das instalações elétricas. Tá? Então, seria uma certificação compulsória. Essa história veio desde lá de 98, 99. Né? Então, alguns, né, o Alexandre da BR Rival, por exemplo, o Alexandre não está aqui hoje, mas a gente teve reunião outro dia. O Alexandre da BR Rival, por exemplo, fez a primeira turma de curso da Target, fiz ainda com o professor Ademaro Contrim e com o Paulo Barreto. Né? Eu não fiz a primeira turma, fiz uma turma à frente, fiz ainda na época com o João Cunha, foi quando eu conheci o João Cunha, e eu esqueci o nome do outro rapaz que deu o treinamento com ele. A gente está até hoje esperando essa certificação compulsória, ela não saiu, né? Para vocês terem uma ideia, na Argentina, essa certificação compulsória existe desde 98. Tá? Tem N motivos para isso, a gente tem a possibilidade de uma certificação voluntária, né? Existe, inclusive, um regulamento técnico do Inmetro para isso, mas, na verdade, isso nunca foi para frente. Nós já tivemos uma empresa certificadora, que foi o Certiel, que é uma certificadora de Portugal, abriu uma filial no Brasil, acho que tem uns 5 ou 6 anos,
acabou não andando para frente, e agora algumas instituições, porque está tentando ainda, então não vou citar, estão buscando chegar ao meio do caminho, né, de conseguir ser um organismo certificador, de consiga entregar algo, mas isso é um trabalho ainda muitos anos. O Albeli falou no Habite, para quem não sabe, quando a gente termina num empreendimento, uma obra, uma casa, coisa do gênero, né, a prefeitura, não sei se são em todas, eu acho que sim, a prefeitura libera a permissão, a prefeitura também libera a permissão de você habitar aquele local. Isso é o Habite. Significa o seguinte: quando você vai iniciar a obra, né, você faz uma aprovação na prefeitura do teu projeto de arquitetura. Eu vou construir um prédio de 3 andares, 10 apartamentos, 20 salas comerciais, seja lá o que for. Tira as licenças que tem que tirar, seja lá onde for. Entrega os projetos que tem que entregar, seja lá onde for. E faz a obra. Mas será que você construiu aquilo que você disse que ia construir? Isso é o Habite, tá? Esse é um documento, é a partir dele que você, a priori, tem permissão para habitar ou para usar aquele empreendimento, seja uma residência, seja um hotel, seja uma indústria. Acho que não é tratado tão sério quanto deveria. Concordo com você, Albeli. E aí vai depender também qual tipo de exigência que tem em cada tipo de prefeitura, tá? Durante muitos anos, há muitos anos atrás, por exemplo, para você ter o Habite, você tinha que ter a aprovação da companhia telefônica da região. Meu pai pegou essa época, eu não cheguei a pegar essa época, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, eu precisava ter, por exemplo, a carta do gás, a SEG tinha que entregar uma carta. Aí eu como instalador, depois que acabei a obra toda, depois que a SEG efetivamente ligou lá o gás do meu empreendimento, eu tinha que ir lá como instalador, pegar uma carta da SEG, entregava para a construtora e ela juntava com todos os demais documentos que ela precisa para liberar o Habite. Mas é uma das coisas que no Brasil, no meu ponto de vista, acho que do Albeli também, não é levado tão a sério quanto a gente gostaria. Bom, não esqueçam, né? Vocês deram muito pouco joinha para o meu gosto hoje, então não esqueçam de dar joinha. É aquela hora que a gente vira youtuber, né? Deem um joinha. Assinem o canal, apertem o sininho aí. Toda quarta-feira, enquanto eu não cansar, é óbvio, né? Às 16h57, a gente tem a nossa expedição solar. A gente vai estar no Fórum GD lá em Canela. Então, eu devo estar viajando. Então, essa expedição solar dessa semana, eu vou avisar quando, ela não vai ser na quarta-feira, ela vai ser uma expedição antecipada. A gente vai sair um pouquinho antes, na segunda, propriamente dito. E para quem estiver lá em Canela, sempre que a gente se fala antes, né? Eu vou estar lá, a gente está combinando, eu e Cafezinho, de fazer nossa palestra em conjunto, né? Vamos ver se vai dar certo e vamos ver se o pessoal lá do Fórum GD não vai reclamar. Fiquem atentos aí também às nossas redes sociais, porque semana que vem a outra, eu nunca lembro do dia também, nós vamos estar lá no evento do meu amigo Rômulo da Pietro. Bom, obrigado pela companhia de todos, né? Nessa quarta-feira de cinzas. Nicole já tirou a baiana dele. E a gente se vê aí, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Uma boa tarde e um forte abraço a todo mundo.